Olá, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja contigo hoje e sempre. Leia sempre, se apegue à palavra de Deus, porque a vitória sempre virá. Amém? Eu quero hoje tratar um assunto muito interessante, que as Escrituras trabalham muito esse assunto, que é sobre os anjos. Há mais de 100 textos no Velho Testamento que falam sobre anjos, mais de 160 textos no Novo Testamento que falam sobre anjos. E é até interessante que há anos atrás aí a revista americana, aquela revista Time, ela publicou uma matéria dizendo que se tem um assunto que é presente praticamente em todas as culturas, é o ensino sobre anjos. Mas infelizmente a crendice sobre anjos, que é muito diferente muitas vezes daquilo que a Bíblia ensina sobre os anjos. E é conhecendo a palavra de Deus que nós podemos desfrutar do ministério dos anjos, porque nós precisamos compreender isso à luz das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre isso com você hoje, ok? A palavra anjo, ela significa mensageiro. Nós temos nas Sagradas Escrituras a referência aos anjos de Deus e aos anjos caídos, que também são chamados de demônios. Então, os anjos de Deus, quando nós falamos sobre esses seres espirituais, angelicais, nós vemos na Sagrada Escritura 4 categorias, que são os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. E também nós temos aí uma classificação dos demônios, dos anjos caídos. Nós podemos ver isso, por exemplo, na carta aos Efésios, capítulo 6, onde que no versículo 12 diz assim, que eles são chamados de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. Então nós precisamos compreender o que é anjo e o que é demônio, e como que nós, ao compreendermos isso, podemos ser abençoados, ministrados, por desfrutarmos daquilo que são agir dos anjos de Deus e repreendermos aquilo que é a obra do inimigo. Uma das primeiras coisas que eu quero compartilhar contigo é o Salmo de número 103, versículos de número 19 e 20. Diz assim a santa palavra de Deus: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Ouça isso, a palavra do Senhor diz que todos os anjos de Deus são valorosos em poder. Isso não é maravilhoso, tremendo? Pois é, mas infelizmente se colocam tantas coisas relacionadas a anjos que não tem nada a ver com a declaração das Sagradas Escrituras. Não sei se você já observou, mas no contexto das pinturas, das molduras e tantas coisas se fazem sobre anjos, o que não deveria acontecer, porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer imagem nenhuma, nem do que há nos céus, nem do que há na terra, nem debaixo da terra, Mas as imagens sempre aparecem anjos fracos, Há o anjinho da guarda, o cupido e coisas desse tipo, que são totalmente contrárias ao que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz que todos os anjos de Deus são valorosos em poder. Essas figuras fracas de anjos não tem nada a ver com as Escrituras. Imagina se alguém deixaria o seu filhinho aos cuidados de um anjinho. Não, você pede para que um anjo valoroso em poder guarde o seu filho, não é verdade? Isso é muito mais sensato, inclusive nós pensarmos desta maneira, ok? Então nós temos os anjos de Deus, que são todos eles valorosos em poder. Muitos textos nas Sagradas Escrituras, eles enfatizam a força, o poder que os anjos têm. Nós podemos citar aí o fato de quando o exército inimigo cercou o povo de Deus em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz que Deus enviou um anjo só e ali um exército de 185 mil homens foram destruídos, foram mortos, E vários outros textos nos falam isso. Deus enviou 2 anjos para destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra, exercendo o juízo sobre aquele lugar, e assim por diante. E a palavra do Senhor também nos diz que um anjo, lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1, fala que um único anjo de Deus vai acorrentar Satanás e vai prendê-lo. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Os anjos de Deus são valorosos em poder. Ok? Grave isso no seu coração. Outra coisa
que a Bíblia nos ensina sobre os anjos é que eles são inumeráveis, né? Inumeráveis. Em Lucas capítulo 2, Evangelho segundo Lucas capítulo 2, versículo 13, quando os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus, a palavra do Senhor diz que uma multidão da milícia celestial apareceu louvando ao Senhor, né? Em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 11, diz assim, que a voz de muitos anjos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, ok? Coisa maravilhosa, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz que é incontáveis as hostes de anjos, né? Então, nós temos primeiramente a declaração de que os anjos são poderosos, olha que coisa maravilhosa, e eles são muitos. E os demônios? Sim, o que nós aprendemos sobre as Sagradas Escrituras é que 1/3 dos anjos, infelizmente, na rebelião promovida por Satanás nos céus, seguiram a Satanás e se tornaram então os demônios, os anjos caídos, ok? Mas sem a autoridade, o poder que eles tinham no céu, que estava vinculado à autoridade que eles recebiam do Criador. Caíram os demônios, também eles exercem um prejuízo muito grande na terra. Uma outra coisa importante a respeito dos anjos é que os anjos eles estão a serviço daqueles que amam a Deus, ok? Olha que coisa maravilhosa. Por que nós temos que crer nos anjos? Nós nunca oramos a anjos, mas nós pedimos para que Deus, oramos a Deus, para que Ele envie os seus anjos para fazer as obras, que os anjos são valorosos em poder para executar as ordens de Deus. E olha o que está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, falando sobre os anjos, dizendo que todos eles são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos que Deus criou, Ele criou exatamente para agir em favor daqueles que hão de ser salvos. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, ou seja, dos que temem a Deus. Olha só que coisa maravilhosa, eles acampam e os livra. Olha como nós precisamos compreender o ministério dos anjos, né? Deus envia os seus anjos para todos aqueles que o temem, para livrá-los. Salmo 91, versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Glória a Deus! Tome posse disso em nome de Jesus. Você sabe a história do profeta Daniel, quando ele foi parar na cova dos leões, né? Ele lá foi de uma forma muito injusta, mas ele foi lançado na cova dos leões, e quando ele saiu de lá, quando o rei chamou ele de volta, e o rei disse: Daniel, será que o teu Deus pôde socorrer você? E o que Daniel falou para ele? O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. A palavra do Senhor também nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né, que Pedro estava preso e no dia seguinte ele ia ser executado. Mas a igreja fazia oração em favor de Pedro, diz a palavra do Senhor, e Deus enviou o seu anjo. O anjo do Senhor entrou lá onde Pedro estava. Pedro estava preso e acorrentado. Quando o anjo chegou lá, as correntes caíram das mãos, dos pés de Pedro, né? As portas se abriram e o anjo tirou Pedro daquela situação. Em Atos capítulo 27, fala que o apóstolo Paulo estava num naufrágio, né? E ali todos, né? Aquela quantidade muito grande lá de pessoas que estavam com ele, desesperados, achando que iriam morrer. E Paulo falou assim: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e disse que todos nós seremos salvos, seremos guardados. Olha que coisa maravilhosa. Este é o ministério dos anjos. Os anjos estão agindo, mas é em favor de todo mundo? Não, a Bíblia diz em favor daqueles que creem, né? Em favor daqueles que hão de herdar a salvação, em favor daqueles que clamam a Deus, que esperam em Deus, que confiam em Deus. Nós estamos vendo tempos aí difíceis, né? Tantas situações ruins acontecendo no mundo, mas há promessas maravilhosas que Deus enviaria os seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Creia no ministério dos anjos. Agora, olha só a coisa importante. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz, que no final dos tempos, principalmente, né, haveria muitos espíritos enganadores. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz o seguinte: olha, vão surgir muitos espíritos enganadores e vão trazer ensinos de demônios.
A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, todo o ensino que Satanás traz, ele traz de uma forma assim muito bonita, querendo parecer, querendo se passar por Deus. Ele traz aqueles ensinos tipo assim, olha, não, fica tranquilo, todos os caminhos levam a Deus, né? Isso é muito bonito, as pessoas acham bonito isso, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia ensina que existe um caminho, então não são todos os caminhos que levam a Deus. Aí o Satanás traz aqueles ensinos, né? Deus é amor, né? E no final de contas, no final de tudo, o amor de Deus vai superar tudo, Deus vai salvar todo mundo. E a Bíblia diz que isso não é verdade. Deus nos ama ao ponto de pagar um alto preço lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos salvar, mas serão salvos somente aqueles que creem, aqueles que entregarem sua vida para Jesus. Olha que coisa, então Satanás sempre vai trazer ensinos, né? A Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia não é suficiente, coisas que estão aí em pauta nesses dias agora, na verdade, sempre Satanás vai trazer uma mensagem bonita para querer contradizer o que a palavra de Deus diz. Então cuidado, né? Muita da ação do maligno, ela vem assim instigando coisas contrárias à palavra de Deus. E outra coisa muito importante, os anjos de Deus, eles nunca aceitaram e eles não aceitam a adoração. Eles não aceitam que ninguém se prostre diante deles. Quem faz isso é Satanás e os demônios que querem isso. Satanás queria até mesmo que o Senhor Jesus se prostrasse diante dele, né? Lá na tentação no deserto, ele falou, se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo, né? Satanás tentando enganar Jesus e querendo que se prostrasse diante dele. Olha que coisa interessante, a palavra do Senhor nos diz, né, no livro do Apocalipse, por exemplo, tanto no capítulo 19 como no capítulo 22, que o apóstolo João recebeu a revelação maravilhosa do Apocalipse através do anjo, e ele foi se prostrar diante do anjo, o anjo disse, não faça isso, eu sou conservo teu, adore a Deus. Então lembre-se disso, os anjos de Deus não aceitam adoração. Os anjos que aceitam adoração, que querem estar em evidência, são os demônios, os anjos caídos. Mas os anjos de Deus, eles estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? No precioso nome de Jesus, nós temos autoridade para repreender todas as obras dos anjos caídos, dos demônios. A palavra do Senhor nos fala, nos ensina muito sobre a obra do maligno, né? Eles vieram para roubar, matar e destruir. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6 que eles armam ciladas contra os santos, né? A palavra do Senhor nos diz que ele age através de pessoas, né? Pessoas ímpias contra os salvos. A palavra do Senhor fala que eles operam tormentos, loucura, possessão, instigam ao suicídio, né? Trazem opressões, trazem enfermidades. A obra do maligno, né? Através dos demônios é muito extensa, mas há uma autoridade no nome de Jesus para desfazer todas essas obras que são operadas pelas trevas. E há uma ação maravilhosa dos anjos de Deus em favor daqueles que creem, para que nós possamos desfrutar dos milagres de Deus na nossa vida. Então eu quero motivar você a você olhar para o Senhor, crer nas promessas e saber que para cumprir as promessas de Deus, Deus tem um grande exército de anjos que são liberados em favor da sua vida, que estão prontos para executar as ordens de Deus. E Deus sempre vai executar a sua palavra na vida de todo aquele que crê. Por isso se apegue à palavra, creia, e Deus fará maravilhas na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela tua santa e eterna palavra, pelo ensino da tua santa palavra. Meu Deus, nós pedimos agora, Senhor Deus, que todo o ensino contrário à tua santa palavra caia por terra. Meu Deus, eu quero fazer essa declaração, sendo motivando todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo a abrirem mão e renunciar todo o ensino errado, todo dogma, todo sofisma a respeito deste ministério maravilhoso dos anjos. Pai querido, que nós possamos, Senhor, nos focarmos em Ti, crermos que o Senhor manda os seus anjos em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação e abrir portas, operar milagres para a glória do Teu santo e eterno nome. Pai, assim, Pai, eu peço que os Teus anjos estejam acampados ao redor de cada uma dessas vidas, Senhor, livrando de todo o mal e glorificando o Teu santo e eterno nome, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar
participando, assistindo esse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, né? Que isso é muito importante. E também se inscreva no canal para que nós possamos aí continuar esse trabalho de divulgar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, hoje e sempre. Amém.